Olá, meus amigos, continuando as leituras, né? É, eu vou ler agora a continuação de onde eu parei, tá? Do livro Economia no Mundo Antigo, né? Mundo Antigo, Economia e Sociedade, Maria Beatriz B. Florenzano, tá? Eu parei na página 23. Vou continuar daí. Período arcaico. Se para a construção da Idade das Trevas pendemos quase exclusivamente para os poemas homéricos e das informações esparsas fornecidas pela arqueologia, para o período arcaico contamos com uma documentação muito mais abundante, além da maior quantidade de dados oferecidas pelas escavações arqueológicas, sem dúvida, porque a produção material deste período foi superior à do anterior. Existem muitas poesias do século V3 e V1 que não tratam principalmente das aventuras dos deuses ou heróis, como poemas homéricos, mas abordam também problemas pessoais, sentidos ante a situação concretas, etc. É o caso de Hesíodo, século V3, Trabalho e Dias, ou mesmo dos poetas líricos como Alceu, Safo, Arquíloco, Teógenes, Solon e outros, do século V3, V2. De tal sorte que, mesmo não havendo até a época clássica, ou pelo menos não chegaram até nós, nem o documento escrito em prosa, nem o texto de lei ou decreto, podemos obter mais informações da poesia do período arcaico de que dos poemas homéricos. Toda a documentação do período que estamos analisando e de épocas posteriores leva-nos a acreditar que a mais importante realização do arcaico foi sem dúvida alguma a criação da polis. A partir deste momento, a polis será o quadro histórico em que a civilização grega desenvolver-se-á. Ela pode ser definida como uma comunidade autônoma politicamente, ou uma cidade-estado, conceitos, ainda que estes conceitos não exprimam perfeitamente todas as características, pois além de sua independência política, a polis ideal deveria ser autossuficiente no plano econômico. Apesar da constatação da existência das cidades-estados já em época tão recuada, é imprescindível tomar muito cuidado com as generalizações. Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a urbanização não está necessariamente ligada ao desenvolvimento da polis. Do ponto de vista material, para que esta existisse, deveria ser essencialmente o local central onde se situassem os edifícios públicos e religiosos, onde se realizassem as reuniões dos cidadãos, e ágora. Uma acrópole, cidade alta, também era necessária na medida defensiva de uma comunidade. Afora esses dois itens, cada cidade-estado se desenvolvia de um modo diferente, tinha dimensões diversas, etc. Não é possível estabelecer que a polis tivesse se espalhado por toda a Grécia de maneira uniforme, nem de acordo com o mesmo ritmo. Na Ática, por exemplo, Atenas conseguiu manter todo o território com uma única polis, não ocorrendo o mesmo da Beócia, onde além de Tebas existiram mais 11 cidades-estados, ou Amorgos, uma ilha minúscula onde existiam 3. Muito tem se dito sobre as causas do desenvolvimento de pequenas comunidades isoladas e politicamente autônomas. A geografia pode explicar, em parte, esse desenvolvimento independente. A Grécia é toda dividida por montanhas e pequenos vales, e a comunicação entre eles não deveria ser fácil na antiguidade. Entretanto, numa região geográfica mais ou menos uniforme como a Beócia, desenvolveram-se 12 polis. E na Ática, a região toda compartimentada, uma única. Tentou-se também explicar o estabelecimento da polis nos locais de ocupação micênica, mas a hipótese também não é possível de comprovação, pois várias localidades observa-se uma continuidade de ocupação sem, contudo, existirem polis. Na verdade, o estado atual dos conhecimentos não nos permite explicar satisfatoriamente essa fragmentação política. Para o historiador Philey, abre aspas, ter a cidade das pequenas comunidades independentes só pode ser explicada como hábito resultante de uma profunda e enraizada convicção a respeito de como resolver viver juntos, fecha aspas.
Ancient Greek, página 33. É justamente no período arcaico, à medida que este viver juntos, entre aspas, vai se definindo melhor e os traços da cidade-estado vão se consolidando, é que se define também o Estatuto do Cidadão, a ideia e a prática da comunidade igualitária e, portanto, de democracia, vão igualmente se cristalizando. Em contrapartida, a noção do cidadão participante, membro integrante da comunidade, na verdade, polis, são os cidadãos. A noção de escravo, mercadoria e de estrangeiro parece com muito maior nitidez. A democracia e a escravidão apresentam-se a partir desta época como duas ideias independentes entre si, à medida que o cidadão vai se libertando do exercício direto das atividades econômicas, trabalho no campo essencialmente, para se dedicar a tarefas políticas, vai sendo substituído pelo escravo como força de trabalho. Veremos adiante que este ponto com mais vagar. Resta assinalar que o desenvolvimento da polis e da noção de cidadania implicou a certa altura dos acontecimentos. Mudanças radicais no tocante à legislação, como ressalta Austin, passa do domínio do pré-direito ao direito. As leis são codificadas, tornam-se públicas e não mais monopólio de uma classe aristocrática que a exerce bem e entende, tal como sucedia no período anterior, página 67. A transformação desta natureza foram obtidas não sem grandes esforços e conflitos. O caminho percorrido no período arcaico foi repleto de dificuldades e tensões. A partir das soluções para estes conflitos é que, aos poucos, foi surgindo a civilização grega, tal como nos é familiar. Na maior parte das vezes, as crises estáseis no período arcaico relacionado à posse de terra e o poder arbitrário exercido por alguns poucos. Inicialmente, o testemunho de Hesíodo reflete uma tensão entre a aristocracia governante e a noção de comunidade que está surgindo. Apesar de esta tensão já se faça notar nos poemas homéricos, como vimos acima no relato de Hesíodo, ele aparece com maior clareza. Justamente, Hesíodo não confia na justiça que vem da aristocracia de Téspias, localidade do qual dependia sua propriedade, pois todos os seus membros eram comedores de presentes, entre aspas, o que, dito em outras palavras, significa facilmente subornáveis, entre aspas. Analisando no contexto geral, um momento e à luz de outros testemunhos, o poder da aristocracia provinha da posse de terras, sem dúvida, os melhores terrenos. Estes, mesmo grandes proprietários, tinham ainda a possibilidade de aumentar seus domínios cada vez mais, graças à tradição que existiam no período arcaico com respeito ao endividamento. Em um país de terras pobres como a Grécia, o pequeno proprietário muitas vezes não conseguia fazer com que sua produção fosse suficiente para o seu sustento e de sua família. Neste caso, recorria ao mais rico com a intenção de obter empréstimos, os quais, ao que parece, não eram empréstimo monetário, mas em espécie. O indivíduo nessa situação chamava-se ectomoro, significando que tinha que entregar ao seu credor uma sexta parte de sua colheita. No caso de insolvibilidade, o devedor via-se na obrigação de entregar-se ao credor, de modo a ser vendido como escravo ou trabalhar para ele como tal. A situação do pequeno proprietário agravava-se mais à medida que, ao morrer o indivíduo, suas terras eram repartidas igualmente entre os filhos. Assim, além do solo ser pobre para os trabalhos agrícolas, os lotes tornavam-se cada vez menores e insuficientes para o sustento de uma família. O quadro grave dos problemas relacionados à terra completa-se com um aumento demográfico significativo durante o período arcaico. Em resumo, não havia terras para todos. O solo grego não produzia o suficiente alimento para o sustento de uma população em crescimento, e cada vez mais poucas terras férteis concentravam-se nas mãos de poucos, que ao mesmo tempo usufruíam o poder político. Superar essas crises constituía um desafio para os gregos. Uma das saídas que criaram foi a colonização. Século V3 V2. Grupo de colonos, muitas vezes com recursos fornecidos pelo Estado e tendo à testa um fundador oficial, deixaram as suas cidades de origem e partiram em direção oeste do Mediterrâneo, na Itália do Sul, a Sicília. Principalmente ali fundaram novas polis, tentaram reconstruir o mundo tal como tinha sido até então. Na Grécia levaram consigo seus hábitos, sua religião, seu modo de vida.
estavam à procura de terras novas onde pudesse plantar o que lhes faltava. A apoiquia era um tipo mais frequente de colônia. Um grupo de pessoas se estabelecia numa localidade com o objetivo de ali morar e conseguir seu sustento. Algumas dessas colônias eram autárquicas, não dependendo mais do que seus membros para sua existência. Outros supriam a falta de mão de obra, subjugando a população indígena da região. Não se tratava de escravidão pura e simples, mas laços de servidão que se estabeleciam num esquema arcaico e diverso da escravidão da Grécia do século V1 em diante. Veremos mais adiante o caso dos ilotas em Esparta. De modo geral, os apoiquiai eram cidades independentes e autônomas, ainda que mantivessem laços religiosos e de aliança com suas metrópoles. Outro tipo de colônia era o empoiron. Estas tinham o objetivo de estabelecer contato com regiões que pudessem fornecer mercadoria indispensáveis para os gregos, como, por exemplo, o metal. Em vez de caráter agrário, o apoiquia ou emporion era nitidamente um entreposto comercial. Através deste entreposto se organizava e se controlava trocas entre duas sociedades do tipo econômico diferente, de um lado os gregos, de outro os bárbaros. O emporion mais bem documentado nos dias de hoje é o Naucratis, fundado no fim do século V2, no delta do Nilo. A maior parte dos autores admite que a colonização serviu como válvula de escape aos inúmeros problemas que passavam as comunidades gregas. Os atingidos pelas partilhas de terras, os endividados, os donos de terras extremamente pobres, encontravam na colonização um meio de fugir e procurar uma solução para os seus problemas. Outra saída para as crises do período arcaico encontrada a partir do século V2, principalmente por iniciativa das cidades gregas da Ásia Menor, foi a importação maciça de trigo. Para facilitar este comércio, muitas cidades fundaram colônias no Mar Negro, através dos quais passaram a ter acesso às ricas planícies da Crimeia. As cidades da Grécia, propriamente dita, também começaram a recorrer à importação de trigo. Entre o século V2 e V1, desenvolveu-se ali uma especialização na produção do azeite de oliva e do vinho, cujos cultivos davam-se bem no solo negro. Esses produtos passaram a ser amplamente exportados em troca de trigo e outras mercadorias essenciais de sobrevivência. Tanto o vinho quanto o azeite criam recipientes apropriados para transporte, e a cerâmica fabricada com esta finalidade passou a ser um produto de exportação. Assim, os vasos gregos, dos mais diversos formatos, funções provenientes das mais diferentes, pintados ou não, espalharam-se por todo o Mediterrâneo, desde o Estreito de Gibraltar até o Mar Negro. Estas duas soluções, da colonização e a importação de trigo, entretanto, não resolveram de vez a questão agrária da Grécia. Mesmo sendo esparsa a documentação, sabe-se que durante o século V2 e V1 e a reiniciação, em muitas localidades eram ainda as divisões de terra e a abolição das divisas. Atenas é para nós o caso mais conhecido por ser o mais bem documentado. Ali conta a tradição que os conflitos sociais tinham gerado, a tal ponto que os atenienses entraram de acordo e escolheram Solon para resolver os problemas. Este, apesar de ser um aristocrata, foi o preferido graças a seu vestígio como um homem sábio e honesto. Solon empreendeu uma série de reformas que regulamentaram o estatuto do cidadão ateniense. Estas medidas foram basicamente a proibição da escravidão por dívidas para os atenienses, acabando com a situação dos ectômoro, eliminação das dívidas existentes em torno à pátria, na medida do possível, de atenienses já vendidos como escravos. Solon também estabeleceu 4 categorias de cidadão: os pentacosiomedinoi, aqueles cuja colheita em grão ou líquidos chegava a 500 medidas; os hippies, cavaleiros, que recolhiam 300 medidas, estavam reservadas às principais magistraturas; os zeugitai, que recolhiam 200 medidas, eram os camponeses capazes de se equipar como plitas; e finalmente os tetas eram os camponeses pobres e artesãos que não eram estrangeiros. Cabe aqui um parêntese a respeito do caráter militar do cidadão antigo, o caráter que começa a se definir concomitantemente um pouco antes da reforma de Solon.
Além da ligação com a terra, o cidadão definia-se pela possibilidade de armar-se à sua custa e participar das guerras. Nesse sentido, a reforma técnica de combate realizada em meados do século V2 está intimamente ligada ao aparecimento da polis e da democracia. O hoplita é o soldado de infantaria pesadamente armado que combate em falange. Assim, os eugitai são colocados lado a lado dos hippies, cavaleiros aristocratas. A guerra já não é mais prerrogativa de alguns, mas o corpo dos cidadãos e, portanto, da cidade. Voltando à reforma de solo, é preciso observar que pela primeira vez se estabelecia uma divisão fundamentada na riqueza individual e não mais no nascimento, passo importante da consecução da igualdade democrática mais tarde estabelecida. Em seguida, nota-se que essas reformas atingiram exclusivamente os atenienses, não diziam a respeito aos escravos outros que não por dívidas, nem os estrangeiros. Nota-se também que as terras não foram repartidas, Sulla estava preocupado em resolver os problemas dos atenienses de modo geral, sem provocar discórdia entre os que já eram donos de terras. Com relação aos pobres, escreveu em seus poemas, abre aspas, dei às pessoas comuns tantos privilégios quantos são suficientes, e sobre os poderosos providenciei que não sofresse injustiça. Protegi ambos os lados com forte escudo, não permitindo que nenhum triunfasse injustamente. Fecha aspas. Apesar de a documentação não ser explícita, é possível pensar que muitos camponeses escravizados na Ática foram libertados depois das reformas de solo. Entretanto, teriam voltado às suas terras? Ou estas já estavam ocupadas por outros que tinham seus direitos legítimos sobre elas? E os atenienses já tinham sido vendidos no estrangeiro como escravos que retornaram à pátria? É lícito pensar talvez alguns tenham conseguido lotes de terra, mas a maior parte destes deve ter se dirigido à cidade e engrossado as fileiras dos trabalhadores da manufatura, que experimentou um aumento considerável graças ao desenvolvimento do comércio, ou se alistaram para participar do estabelecimento de colônias atenienses no estrangeiro. Muitos historiadores acreditam que o regime de pequenas propriedades, característico da Grécia clássica, tenha tido origem a partir das reformas do tempo de solo, mas a documentação é insuficiente para provar isso, o que parece mais razoável concluir que as reformas de solo permitiram um avanço muito grande na noção de comunidade e fortaleceram a posição dos pequenos camponeses sem, contudo, romper o poder exercido pela aristocracia proprietária. Teria sido o reinado do tirano Pisístrato, 560 a 628, que o campesinato finalmente obteve uma posição razoável de segurança e independência com relação à terra, com assistência financeira sempre que possível, que a guerra foi mitigada e que o monopólio político das famílias aristocratas encontrou seu fim para sempre. Philem, Ancient Greek, página 43-4. Com efeito, Pisístrato fez de tudo para arruinar a democracia. Criou um tipo de crédito agrícola, distribuiu aos camponeses as terras confiscadas aos nobres exilados, favoreceu os cultos populares e desenvolveu ainda o sentimento comunitário através de grandes obras religiosas civis. Depois de Pisístrato, coube a Clístenes, 507, solidificar o poder comunitário através de uma constituição democrática que, com poucas modificações, permaneceu a mesma durante a época clássica. É preciso salientar mais uma vez aqui que, paralelamente ao fornecimento da comunidade ateniense, ocorreu um grande desenvolvimento da escravidão, à medida que o cidadão se definia como tal e os antigos laços de servidão entre os atenienses eram abolidos. Criava-se um vazio na oferta da mão de obra, que era preenchido automaticamente pelos escravos mercadoria. E no século V1 foi um marco no desenvolvimento desse tipo de escravidão. Muitos autores viram no período arcaico, no início do desenvolvimento de uma sociedade no qual o comércio e a indústria teria sido de papel predominante nas transformações. E a posição de Niemeyer e seus seguidores da escola alemã do século XX, Austin, assim resumia esta teoria, e diga-se de passagem, predomina até hoje nos nossos manuais de história antiga. Abre aspas, segundo essa teoria, teria havido uma revolução econômica a partir do século V3, com o surto da produção artesanal e da manufatura e do comércio. De acordo com alguns,
e a colonização seria uma consequência desse processo. Ela consistia, em parte, na procura de novas saídas para uma produção que tinha se tornado excedente. De acordo com outros, Beloch era o período pelo menos estimulado à evolução. A consequência social da revolução econômica teria sido a formação de uma nova classe de industriais e comerciantes enriquecidos, que reclamavam em seguida a igualdade de direitos políticos da velha aristocracia fundiária. O sinal do desenvolvimento da produção e das trocas teria sido a invenção da moeda, a invenção que teria favorecido aos ricos e agravado as dificuldades do pequeno camponês para facilitar o endividamento. Os tiranos do século V2 e V1 teriam sido frequentemente os campeões da nova classe sociais que, graças a eles, teriam obtido igualdade política da antiga aristocracia, páginas 68 a 69. A contra-argumentação dos vários autores modernos, como Philly, Austin, Vidal, Nacker, Anderson, fundamenta-se em que, na Grécia Antiga, as decisões eram sempre tomadas pelos proprietários de terras, não importa em que época, foram os aristocratas e que em todas as comunidades dos cidadãos. O que vale é que as rédeas da sociedade sempre estiveram nas mãos dos donos de terra, o que estavam e que estes tomavam as decisões em seu interesse. Havia, sim, cidadãos artesãos ou que participavam do comércio, tanto em época arcaica como clássica, mas não era o predominante. As resoluções que se tomavam em assembleia a respeito do favorecimento das atividades manufatureiras ou comerciais visavam muito mais a exploração, a exportação, no intuito de poder obter recursos necessários para garantir a importação de trigo, do que qualquer outra coisa. Houve, de fato, um grande desenvolvimento manufatureiro e comercial documentado por vários tipos de fonte. Existia já desde então uma diferença entre os navios guerreiros e comerciais, e eram também estabelecidas colônias que vimos acima com finalidades especificamente comerciais. Em Atenas, Corinto e outras abundam provas arqueológicas do desenvolvimento de oficinas cerâmicas e não de outro tipo de produção. Não é de se duvidar que as cidades tivessem vantagens deste desenvolvimento e que estabelecidas colônias o favorecessem, mas isso não é suficiente para supor que o comércio e a manufatura tivessem alcançado uma posição predominante na estrutura sociopolítica. É preciso lembrar que solo dividia o poder político entre os cidadãos de acordo com o critério de riqueza proveniente à produção agrícola, e que mesmo na época clássica os cidadãos eram em maior parte pequenos camponeses e que o comércio e o artesanato eram exercidos principalmente pelos estrangeiros. Por outro lado, a criação e desenvolvimento de sistemas monetários durante o século V1 não exprime necessariamente a intensificação mercantil. Se para nós hoje a moeda exerce uma função específica como instrumento de troca, o mesmo não ocorria entre os gregos. Estudos recentes neste campo têm mostrado que a moeda cumpria entre os gregos também um papel político ligado ao desenvolvimento da polis. Ela era um emblema cívico importante que, reafirmando o estatuto autônomo da cidade que emitia, evidentemente ela circulava no comércio e talvez mais para o pagamento de taxas ou de mercenários. Mas sua existência não se aplica exclusivamente ao enorme desenvolvimento das trocas. Como justificaríamos então outros povos que tivessem um comércio bastante significativo, como os mesopotâmicos ou os egípcios, e que nunca cunharam moedas? O exemplo citado por Philly, Ancient Greeks, página 39, dá bem a medida do problema. Durante o século V2 e meados do século V1, Corinto era a principal cidade exportadora de cerâmica pintada. Ela vendia para suas colônias e, através desta, aos etruscos e outros povos não gregos que aprenderam a gostar dela. Quando Atenas suplantou Corinto no comércio por volta dos meados do século V1, não ocorreu de modo algum o declínio visível desta cidade, nem a riqueza nem prosperidade. Evidentemente, sua riqueza não provia com exclusividade do comércio ou do artesanato. Citado por Philly, a civilização grega permaneceu enraizada no solo. E isso não foi verdade, até mesmo para as comunidades mais urbanizadas, como Atenas, Corinto ou Mileto. Fecha aspas. Bom, terminei o período, né? Esse período, essa parte do livro. Parei na página 37.